E a ampla janela de plantio da soja por conta da irregularidade das chuvas fez aumentar os casos de ferrugem asiática, que eles dispararam entre novembro e dezembro. Os dados são do consórcio antiferrugem e eles mostram 110 ocorrências pelo Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o gerente de marketing de proteção de cultivo da soja da BASF, o Vitor Bernardes. Oi, Vitor, tudo bem? Bem-vindo ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila, tudo bem? Boa tarde. Em nome da BASF, uma satisfação estar aqui no Canal Rural. Muito obrigado pelo convite. Agora, me fala uma coisa, a gente pode relacionar, o El Niño com essa maior ocorrência de ferrugem, que é a pior doença da soja? Sim, nós podemos relacionar principalmente o ambiente, as condições ambientais que o El Niño proporciona, né? Fazendo um paralelo, né, com as condições ambientais que o El Niño proporciona, a gente vê, por exemplo, né, desde o inverno, um inverno mais ameno, um inverno mais brando, sem tantas ocorrências de ferrugem que favorecem, por exemplo, a perpetuação, a continuidade de sojas guachas no campo, o que é uma ponte verde de inóculo, né, para a safra subsequente, que é essa safra 23-24. Outro grande fator, né, bastante dado, é a condição ambiental mais úmida, mais chuvas, as chuvas com mais frequência. E isso favorece o que nós chamamos em agronomia ou em fitopatologia para fechar o triângulo perfeito da doença, que é o hospedeiro no campo, que é o caso da soja, né, bem desenvolvida, são o patógeno, no caso, então, um patógeno que teve essa ponte verde durante o inverno, né, ele permaneceu por mais tempo e inicia a safra com uma pressão um pouco maior, e o ambiente, principalmente esse ambiente, né, com temperaturas maiores, muito mais chuvas, muito mais molhamento, que favorece a dispersão desse patógeno. Então, em anos de El Niño, nós temos esse triângulo fechando mais perfeitamente essas condições ambiente patógeno, né? E o hospedeiro, no caso da soja, e por isso que nós devemos ver nessa safra 23-24, especialmente no centro-sul do nosso país, uma pressão muito maior do que nós vimos nas três últimas safras, que foram safras sob o efeito da laninha. Ou seja, a gente faltou frio, sobrou chuva e aí tem esse resultado. Agora, quando a gente tem laninha, que era a condição das últimas 3 safras, há alguma diferença na incidência de doenças, né? Então, deixa de aparecer ferrugem asiática, mas tem alguma outra doença que fica aí aparecendo mais nas lavouras? Isso, em anos de laninha, né, esse triângulo para ferrugem ele não fecha perfeitamente, porque essas condições ambientais necessárias para a incidência e a dispersão da ferrugem, ela não é favorecida. O ambiente tem muito menos umidade, chuva muito menos frequente, e aí a gente não vê a ferrugem avançar, né, de uma forma tão drástica ou tão forte quanto em anos contrários, né, que são os anos de El Niño. Então, nesses anos mais secos, a gente vê a predominância, em certos casos, de outras doenças. No sul do Brasil, como é o caso do oídio, a gente também vê um avanço de cercóspora nessas últimas safras. São outras doenças que não estão tão correlacionadas com esse ambiente de chuvas mais frequentes e não precisam tanto dessas condições para ela avançar, para ela se disseminar. Então, cada ano, né, ele desafia o agricultor de uma forma, e nessa safra 23-24, a gente deve sim ter a ferrugem como a doença predominante, né? E chama atenção aqui por ela também ser a doença mais agressiva, né? Por ela ter um avanço muito rápido e o seu potencial de impacto na produtividade ser inclusive maior do que outras doenças. Eu não quero dizer também que o produtor não precisa cuidar dessas outras doenças. Elas incidem e elas também podem impactar na produtividade. Agora, quando a ferrugem predomina, ela realmente é a grande vilã da produtividade que a gente deixa de capturar se ela realmente avançar com força no campo. Agora, o mais importante, Vitor, como o produtor pode se prevenir, quais as medidas ele precisa tomar? E é melhor proteger a soja da ferrugem antes, né? Ou tratar a doença com a lavoura já instalada? O que é melhor? Sem dúvida, o manejo eficiente e preventivo, ele é a melhor das opções em
Todos os casos. Isso é fundamental o produtor ter muito claro, né? Então, nós, enquanto companhia, nós, enquanto BASF, a gente tem muito trabalhado ao longo dos anos esse manejo eficiente, né, de doenças na soja, que ele tem alguns critérios muito bem estabelecidos, algumas, né, recomendações muito fortes para que o agricultor tenha mais sucesso nesse manejo de doenças, né? Então, quais são alguns pilares, né, indispensáveis para esse manejo eficiente de doenças? Primeiro, manejo preventivo, né? Não esperar ver a doença, né? A gente já identificar a ferrugem no campo ou outras doenças para iniciar o seu programa de aplicações. Preventivo é sempre onde o agricultor terá a melhor performance dos produtos que ele utilizará e os melhores resultados lá no final da safra. Além disso, especialmente em anos de El Niño como esse, é fundamental o agricultor manter intervalos regulares e curtos entre a aplicação. Uma vez que chove muito, né, nós temos que, no máximo a cada 15 dias, estar fazendo uma nova aplicação para que essa soja fique novamente protegida, né, essas novas folhas que ela produz, ela fique protegida e assim a gente não tenha impacto ou incidência ou proliferação dessas doenças de maneira significativa. Prevenir. Outro pilar fundamental é o uso de produtos eficientes, né? Eficientes e aqui associados aos fungicidas multissítios, que são aonde a gente também tem visto os melhores resultados de manejo para o agricultor. E por último, e não menos importante, Priscila, eu citaria a tecnologia de aplicação, que é onde eu deposito o produto aonde ele precisa estar para justamente fazer essa barreira de proteção contra as doenças. Então, esses são alguns pilares do manejo eficiente que nós muito preconizamos com os clientes para que eles tenham um melhor resultado no final da safra. Prevenir, sempre melhor que remediar, né, Vitor? Só aí uma última informação, né, que o Paraná, ele está com, dos 110 casos, 69 estão apenas no Paraná, justamente por causa do aumento de umidade. Então, como é bom a prevenção para esse tipo de doença. Obrigada aqui pela sua participação, uma excelente tarde para você, boas festas de final de ano aí para você também. Eu que agradeço em nome da BASF pela participação, sempre à disposição. Um abraço, boa tarde. Boa tarde.